salvação. Nós vimos aqui no texto de Romanos, do capítulo 3, nos versículos que nós lemos, que ali está estabelecida o fundamento da doutrina da justificação. Essa doutrina é, sem dúvida nenhuma, muito importante para os servos de Deus, porque, sem dúvida nenhuma, nós não teríamos a graça da salvação a não ser pela justificação que Deus nos concede, e exatamente porque o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Lá no livro de Gênesis, que nós estamos estudando agora na escola bíblica dominical, nos livros do Pentateuco, nós temos a criação do mundo naquilo que é essencial, e lá se fala sobre a criação do homem, que foi realizada por Deus de maneira diferente daquilo que foi mais criado neste universo, porque tudo foi criado pelo nosso Deus. E então agora Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, quer dizer, com a sua qualificação espiritual, com a sua capacidade de decisão. Nós costumamos dizer que o homem tem livre arbítrio. Alguns às vezes pensam, porque não está escrito a expressão livre-arbítrio lá no Velho Testamento, que isto é uma invenção. Não, livre-arbítrio quer dizer uma pessoa que é capaz de decidir, e todos nós temos essa capacidade. Por isto que assim nós fomos criados por Deus. Mas Deus, quando criou o homem, também deu a ele determinadas normas para que ele pudesse realizar essas normas, que seriam a lei de Deus para os homens. Deus deu ao primeiro homem, ao primeiro casal, algumas determinações. Deu depois a lei para o povo de Israel, povo escolhido, para realizar uma missão especial. E finalmente nós tivemos a lei da fé. Agora, com as normas que Deus deu para o homem, foi para que elas fossem obedecidas. A obediência voluntária, desejando o homem fazer aquilo que realmente vai agradar ao seu Criador. Mas o que é que aconteceu? É que o homem desobedeceu a Deus, e por causa disto, ele pecou. O pecado é a desobediência da lei de Deus. Então nós somos pecadores, porque filhos de pecadores são pecadores. Assim como se diz que filho de peixe é peixinho, não é? Filho de pecador é pecador também. Então toda a geração humana é pecadora, porque desde lá os primeiros pais, eles contrariaram a lei de Deus e pecaram. E então agora Cristo veio para mudar essa circunstância daquele que estava afastado de Deus, e então ele provou a morte por todos nós, e como dádiva do amor divino, ele reconciliou o mundo consigo mesmo, e não lhe imputando os seus delitos, cumpriu a lei pelo pecador. Foi executada desta maneira a justiça de Deus. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a nova posição
que nós vamos encontrar no Novo Testamento, na mensagem de Cristo que veio a este mundo para ser Deus conosco, para realizar aquilo que nós não podíamos realizar, porque nós, sendo pecadores, estávamos sujeitos à morte, porque o salário do pecado, quem sabe o resto? É a morte. Então, como pecadores, nós estaríamos sujeitos à morte, porque a morte seria o cumprimento da justiça. E agora Jesus vem e cumpre toda a justiça em nosso lugar. Ele dá a sua vida em resgate dos nossos pecados. E então, neste sentido, nós vamos chegar ao ponto da justificação. E faríamos então esta pergunta: o que é justificação? O que é ser justificado? Certamente que não é santificação. Justificação implica no que Deus fez por nós, através de Cristo, o seu Filho amado. A santificação se prende ao que opera em nós, o que se opera em nós pelo Espírito Santo de Deus, porque nós fomos justificados, porque nós cremos e aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós reconhecemos que Cristo cumpriu a lei por nós, que Ele cumpriu toda a justiça, e pelo seu sangue, então, nós fomos resgatados do pecado que pesava sobre nós. A justificação não quer dizer que Deus considera alguns pecadores ou ímpios como santos e justos, assim, de modo aleatório. Se fosse desta maneira, seria uma concepção absurda, mas ele traz isto relacionado com a nossa fé. Por isto que a justificação vem pela fé. O que quer dizer justificação? É tornar alguém justo. Justo o que é? É aquele que tem a vida limpa, que tem a vida pura. É aquele que respeita as normas de Deus e obedece a Deus. Como eu disse, a santificação, ela vai se constituir na nossa vida também por uma determinação de Deus, porque Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Mas quem vai ser santo? O incrédulo? O que os irmãos acham? É o incrédulo que vai ser santo? Não. Os santos são aqueles que creram em Jesus Cristo, que colocaram na sua vida o ideal de Cristo, que reconheceram que agora o seu pecado foi justificado pela sua fé. Então, esta é a mensagem das Escrituras Sagradas, que nos ensinam que a justificação corresponde ao perdão dos nossos pecados pelo nosso Pai Celestial. Perdão que Deus nos oferece. Perdão, esta é uma palavra muito difícil. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse que nós devemos santificar o nome de Deus. Como nós vamos santificar o nome de Deus? Tornando a nossa vida mais santa. E ele diz que nós devemos perdoar os nossos devedores, assim como Cristo, como Deus nos tem perdoado. Vejam bem, então, aqui essa correspondência de conhecimento da palavra de Deus. Nós somos perdoados. E Deus, na sua revelação, diz que eu me esquecerei dos teus pecados. Deus não vai se lembrar mais do pecado que eu cometi, do pecado que cada um de nós tem cometido. Ele não vai trazer isto em coleção para mostrar: olha aqui, você é um pecador, olha aqui como é que você fez coisa feia.
Olha aqui, isso seria terrível. Nós é que às vezes não sabemos perdoar, porque às vezes a gente perdoa, mas lá dentro a gente não perdoa bem não. A gente sempre te lembra daquela pessoa, Zé, aquele camarada, que ele não vale nada não. Então o perdão não foi esquecido, não é? Não, para nós não significou um perdão verdadeiro. É um perdão relativo, é um perdão social. Mas nós, quando estamos vendo a palavra de Deus, o perdão de Deus é o perdão verdadeiro, é um perdão para toda a eternidade. E assim nós cremos na palavra de Deus, e isto porque fomos justificados pela fé. É muito importante que a gente guarde este fato, que nós somos justificados pela fé. Fé de quem? Eu sou perdoado pela fé do meu pai? Eu sou perdoado pela fé da minha esposa? Ou eu sou perdoado pela minha fé? A fé é transmitida? O que os irmãos acham? Nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos a salvação, nós falamos de Cristo, nós apresentamos o plano de Deus para a salvação do pecador, nós dizemos como ele pode ser justificado diante de Deus, mas cada um tem que ser justificado por si mesmo. Há um hino que diz que um a um vem chegando. Quando eu estive lá na Espanha, e nós fomos visitar lá no Vale dos Caídos, aquela igreja que fizeram, a igreja católica que fizeram lá, dentro de uma montanha, eles fizeram uma entrada de 500 metros, mais ou menos dentro, e no fundo, então, foi estabelecida uma catedral. E lá no teto houve um cidadão que fez uma pintura muito bonita, porque ele botou gente chegando para estar na presença de Deus. E então nós que estávamos ali até nos lembramos daquilo, eu e a Maria Amália, nos lembramos daquele hino, não é? Eles que vêm um a um, não é a multidão, não, vem um a um. A família nossa não vem inteira, não, é cada um na família. Isto é muito significativo, porque cada um tem que decidir, cada um tem que aceitar. E então, dizem que aquela igreja foi feita lá para colocar o corpo do generalíssimo Franco, não é? Que era o ditador lá na Espanha. Então eles fizeram lá no Vale dos Caídos, mas também não sei se isso procede ou não. Agora, nós vamos observar que a santificação na nossa vida é uma operação do Espírito Santo de Deus naquele que já foi justificado e não naquele que vai ser justificado, porque ninguém pode estabelecer esta determinação de que vai ser justificado. A justificação é resultante da nossa fé. Então, primeiro nós temos a fé e temos como consequência do nosso Pai Celestial a justificação. E então agora nós vamos observar que não é assim um acontecimento esporádico, ela é resultante individualmente de uma decisão pessoal. As pessoas que estão aqui neste salão hoje, se quiserem ter a justificação para os seus pecados, terão que crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Terão que experimentar o novo nascimento que o Espírito de Deus opera na sua vida. E então agora uma nova criatura vai ressurgir deste novo nascimento, porque agora é uma pessoa que foi justificada por Jesus Cristo no seu sacrifício realizado na cruz do Calvário. E então agora eles vão colocar a sua vida para servir a Deus.
O que as Escrituras nos ensinam é que a justificação corresponde ao perdão dos pecados, que está no início da carreira do crente no caminho da vida eterna, na sua peregrinação por este mundo. Então, quando ele nasce de novo, foi justificado, ele aí agora vai viver a sua fé, porque o justo viverá de quê? O justo viverá da fé. Isso está repetido nas Escrituras Sagradas, não é? Então nós vamos viver da nossa fé. E aqui nós iniciamos a nossa carreira, a carreira que está proposta para cada um de nós. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele tem estabelecido um programa para aquele que se salvou, para que ele realize uma missão especial. E ele dá os dons do Espírito Santo de Deus para que ele possa fazer isto. Então Deus dá o dom para um ser professor, dá um outro o dom para ser um cantor, dá um outro o dom para ser um instrumentista, dá o outro o dom para ser um pregador do Evangelho, e assim então cada um tem a sua missão que Deus dá para a sua carreira espiritual. E nessa carreira nós devemos evitar os embaraços. Está escrito isto nas Escrituras, que o crente deve evitar os embaraços que porventura prejudiquem o cumprimento da missão que Deus lhe tem dado para realizar na sua carreira. Então nós faríamos esta pergunta: quais são os justificados? É para os santos ou é para os ímpios? Para aquele que já foi justificado, que já é justo, precisa de nova justificação? Não. Ele já foi justificado, é justificado para sempre. E aquele que é ímpio, que é pecador, este sim, a justificação se destina a ele, para que ele possa crer em Jesus Cristo e se tornar um salvo, se tornar então um servo de Deus, que venha a realizar a vontade do Senhor. E desta maneira, aqueles pecadores que foram justificados se tornarão santos. Hoje há muita gente que não entende bem esse negócio de ser santo, não é? Agora mesmo estamos ouvindo que o Papa vem no Brasil, esse Papa novo, vem no Brasil, e que provavelmente um primeiro brasileiro vai ser considerado santo. E eles estão querendo saber se ele fez determinados milagres ou não, estão fazendo isso. Será que é isto que a Escritura está dizendo? Certamente que não, porque nós fomos justificados e fomos, por causa disto, santificados. E devemos crescer, porque a santificação é um processo de realização. A justificação é um ato, mas a santificação é um processo de crescimento, que vai, a cada dia eu me torno mais santo, que a cada dia eu coloco a minha vida mais nas mãos de Deus para realizar a sua vontade. A salvação não pode ser pelas obras. Como consequência, nós iríamos dizer que isto é uma inversão total da doutrina bíblica, porque lá está dito: a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. E nós nascemos para fazer as boas obras. Então, ninguém vai ser salvo porque faz as boas obras, porque faz caridade. Quem está admitindo essa tese está errado no sentido bíblico, porque ele terá que exercer a sua vida de fé, de santidade, e então ele agora vai crescer
no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que fossem justos não poderiam ser justificados, somente aqueles que são maus, porque o justificado já está justificado, não precisa de nova justificação. Mas aquele que ainda não creu, no momento em que o Espírito Santo de Deus operar na vida dele a regeneração e ele aceitar a Cristo, então neste momento ele passa a ser um servo de Deus, justificado para viver a sua vida como um servo de Deus, que deve produzir o quê? O fruto da sua fé. Nós temos uma figura que, aliás, é bíblica, da árvore. A árvore má dá fruto mau. A árvore boa dá frutos bons. O crente deve produzir que tipo de fruto? Das obras da carne ou o fruto do Espírito? O fruto do Espírito. Nós vamos produzir o fruto do Espírito. Os irmãos sabem lá de Gálatas, aqui no texto de Colossenses, Romanos, em outros textos nós temos também a indicação desses frutos, não é? Que o crente deve produzir. Mas temos uma síntese disto lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, não é? Que faz a contraposição entre as obras da carne, que são as obras das trevas, e as obras de Deus, as obras daqueles que produzem o fruto do Espírito de Deus e que vão então viver a vida como Deus quer que ele seja um crente, que pratique as boas obras, que viva para servir a Deus. E então agora aqueles que foram justificados pela sua fé, eles têm a salvação para a vida eterna, porque as condições que levavam o homem à morte, à separação de Deus, era o pecado. Mas se ele teve o pecado perdoado, então ele não vai mais ter isto. As pessoas que estão aqui neste salão, se algum está aqui e ainda não tem essa fé em Jesus Cristo, uma certeza de que os seus pecados já foram perdoados, porque aceitou a Jesus Cristo, porque Jesus morreu no seu lugar, porque Jesus deu a sua vida em resgate dos seus pecados. Quem sabe é um momento para pensar sobre isto e para tomar uma decisão e realmente entregar a vida a Jesus Cristo, agora como justificado, para viver à luz do Senhor Jesus Cristo, para ser luz do mundo e sal da terra, para ser fiel aos ensinamentos de Deus, fiel à lei da fé, não à lei das obras, mas à lei da fé, porque esta lei, ela ainda permanece, porque é aquela que veio substituir a antiga lei que Deus tinha dado no primeiro mandamento, mas que agora, tanto a lei do passado como os profetas de Deus são testemunhas, porque as Escrituras do Velho Testamento testificam de Jesus Cristo. Isto são palavras do Senhor Jesus. E agora nós vamos viver a mensagem de Cristo, a mensagem do Novo Testamento, da nova aliança, e sermos fiéis ao nosso Deus, porque fomos justificados pela fé. Que Deus nos abençoe.